Eu estou aqui com muita honra com o Dr. Newton Narciso Pereira. Atualmente ele mora no Rio de Janeiro, mas o Dr. Newton é paulistano. Currículo vasto dele, tem pós-doutorado. Você é doutor em engenharia naval e oceânica. E pós-doutor em engenharia naval e oceânica pela Universidade de São Paulo. Estava contando aqui um pouco para a gente sobre a academia. A academia é fascinante, né, Dr. Newton? Para quem gosta de academia. A contribuição dele foi muito importante nesse painel que aconteceu agora há pouco. Queria saber, Dr. Newton, então, o que você está achando desse congresso do CIST e tendências para esse mercado de logística, gestão de risco, transportes no Brasil. Qual é a sua opinião, Dr. Newton? Bom, o evento é um evento muito importante do ponto de vista da questão de seguros, e aí nós tratamos da questão de gestão de risco nas cadeias de suprimentos globais e também regionais, no caso do Brasil, né? E nós conseguimos aqui discutir a respeito das tecnologias, né, do uso das tecnologias na gestão e na mitigação dos riscos, que toda a cadeia de suprimentos está explícita, e trabalhamos também a questão dos riscos ambientais, discutimos sobre a questão de desenvolver uma matriz de risco pelas empresas, de modo que elas possam ali buscar ferramentas para mitigar os riscos que elas estão expostas no dia a dia. Então isso é uma questão extremamente importante que deve ser considerada, né? Uma vez que, por exemplo, o Brasil nós temos 65% de transporte rodoviário, né? O restante está dividido entre o modal ferroviário, hidroviário, marítimo, aéreo e dutoviário. Então a gente tem uma matriz de transporte diversificada, contudo concentrada principalmente no modal rodoviário. E os riscos do modal rodoviário são diversos, né? Então nós estamos falando da questão de segurança, estamos falando dos riscos atrelados aí à segurança da carga, bem como a própria condição das rodovias no Brasil. Hoje nós sabemos que apenas 12% das rodovias brasileiras são asfaltadas, então a gente tem ainda aí uma grande quantidade de estradas não asfaltadas, enfim, são desafios muito grandes que colocam em risco as operações logísticas do nosso país. Do outro lado, a gente tem os portos, que são integradores das cadeias logísticas globais e estão também, de certo modo, vulneráveis, principalmente à questão do clima. Então, nós vimos hoje a questão da Amazônia, né, onde nós tivemos ali problemas do ponto de vista logístico para que as cargas pudessem sair e entrar daquela região amazônica devido a baixo nível da água, uma ação da própria natureza. Discutimos a questão do Canal do Panamá também, que sofreu com esse tipo de problema. Navegantes recentemente com a enchente. Exatamente, né? E estamos tratando de um país que tem dimensões continentais. Então nós temos praticamente todos os climas no mesmo país, no mesmo dia, né? Então as variabilidades que se colocam aqui como um grande desafio da cadeia logística brasileira. Não sei se o Dr. Newton conseguiu assistir o painel primeiro, se não me engano, de hoje. A doutora Flávia da ANTAQ falou muito sobre o modal hidroviário, que deveria ter mais investimentos e olhar da iniciativa privada e do próprio governo, porque também é um canal de escoamento muito importante, é isso? Perfeitamente. Nós temos visto um crescimento do uso do modal hidroviário no Brasil, né? Infelizmente, nós não utilizamos todo o potencial dos rios que nós temos, né? Então, nós temos aí alguma coisa em torno de 42 mil quilômetros de vias navegáveis, potencialmente navegáveis, mas efetivamente navegáveis, esse número é muito menor. Então, para você ter uma hidrovia efetivamente funcionando, você precisa de balizamento, você precisa de ter todo um serviço de batimetria, né? De modo que você consiga, principalmente nos rios amazônicos, mapear, identificar onde estão os bancos de areia, e esses bancos de areia ali tem uma característica, por ser um rio de corrente livre, ele é móvel, então num ano ele está em um determinado local, depois no outro ano ele está em outro local, você tem em funções da variabilidade do clima também altera essas questões, né? Tem particularidades da região amazônica que não é a mesma coisa que acontece no centro-oeste e no sudeste, mais especificamente na questão da hidrovia Tietê-Paraná, ou seja, nós temos um potencial grande aqui de uso dos rios para o transporte de carga e passageiros. Eu acho que a grande importância que nós temos que falar, questão também do transporte passageiro, para o turismo, bem como para a locomoção das pessoas nos rios brasileiros. O passageiro não existe no Brasil, né? Passageiro realmente é uma questão interessante, tanto do ponto de vista do transporte hidroviário, né? Tem uma grande discussão em Santos em relação a maximizar o uso do transporte hidroviário em Santos.
Mas na região amazônica a gente sabe que basicamente o meio de transporte é totalmente pelos rios, pelas hidrovias, né? Então a gente precisaria maximizar isso. Quando você olha do ponto de vista da ferrovia, praticamente hoje você não tem transporte de passageiros fazendo turismo nas ferrovias brasileiras, que é um desperdício, na minha opinião. Infelizmente, né? Comparado com outros países que utilizam a ferrovia para um transporte de passageiro, turismo, a gente ganharia muito com isso. Eu sonho ainda de ter um transporte ferroviário, por exemplo, Rio-São Paulo, um trem de alta velocidade, que a gente pudesse fazer essa viagem em curto espaço de tempo. Ao invés de pegar aí uma estrada e horas e um voo de 40 e 50 minutos, você faria, fosse como é que eles chamam na Europa, os trens bala, né? Os TVGs. Você faria esse... Mas aí precisa toda uma infraestrutura, malha, interesse, porque a gente tem espaço para isso, né, Newton? De onde veio, para a gente encerrar e liberar o Dr. Newton aqui, o seu interesse por essa área, Newton? Esse interesse vem desde pequeno, né? Sempre olhava assim para os navios e queria entender o que estava por trás, né? Então isso é uma questão assim que acho que ao longo do tempo foi abrilhantando os olhos, e depois a própria graduação na Faculdade de Tecnologia de Jaú, depois a gente ingressou no mestrado, doutorado, tudo isso trouxe para nós essa vertente marítima, fluvial. E estudar, porque é pesquisar e estudar. Dr. Newton, muito obrigado pelo seu tempo. Dr. Newton Narciso, aqui do meu lado, diretamente do 9º ExpoSist 2023 em São Paulo. Sucesso, e parece que você já está convidado para o próximo evento aqui, né? Porque é tanta informação em tempo curto o painel. O Dr. Newton já está sendo convidado para participar aqui o ano que vem. Obrigado, Dr. Newton. Um abraço, sucesso. Obrigado a todos.